Olá, boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu a autorização para que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte cultive a planta cannabis para projetos de pesquisa sobre a atuação de derivados da erva em casos de distúrbios neurológicos e psiquiátricos. É a primeira vez que a Anvisa permite que a planta seja cultivada no país para pesquisa científica. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é a primeira instituição de ensino e pesquisa do Brasil autorizada a realizar o cultivo de cannabis para a geração de dados científicos. Foram 2 anos trabalhando para conseguir a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O reitor da instituição classificou o momento como histórico. Nós tínhamos um histórico de não autorização para fazer cultivo da planta. Então, as pesquisas no Brasil elas ficavam limitadas à importação de material já processado do exterior. Isso limitava muito o andamento das pesquisas e agora nós conseguimos, a UFRN conseguiu, junto à Anvisa, uma autorização para fazer o cultivo, o processamento e agora seguir com as suas pesquisas. Do ponto de vista prático, agora a UFRN está autorizada a importar, armazenar e a cultivar sementes da planta cannabis em sistema controlado e em ambiente fechado. Para isso, a Anvisa levou em consideração vários requisitos de controle e segurança a serem seguidos aqui, nas dependências da universidade. Entre os critérios seguidos destacam-se plantio em salas especiais, em sistema fechado, espaço com aproximadamente 100 metros quadrados, com alvenaria resistente, portas maciças, e o acesso a esse espaço deve ser feito mediante controle biométrico de pessoas previamente registradas, edifício e entorno com moderno sistema de vídeo monitoramento e vigilância armada todos os dias do ano e sistema de vídeo capaz de gravar em qualquer condição de iluminação e gerar imagens de qualidade que precisam estar disponíveis para vistorias. O Instituto do Cérebro da UFRN é quem vai conduzir os projetos de pesquisa pré-clínicas para avaliação da eficácia e da segurança de combinações da substância. Processos que não serão feitos em humanos. Os estudos serão em camundongos. A gente está interessado em compreender como que os diferentes componentes, os chamados fitocannabinoides presentes nessa planta, podem modular a excitabilidade neuronal, ou seja, como que essas substâncias controlam e modificam a atividade do cérebro. E isso tem implicações muito importantes, que vão desde distúrbios psiquiátricos, como depressão, ansiedade, até distúrbios neurológicos, como as epilepsias e alguns tipos de transtornos como autismo, por exemplo. A cannabis é o gênero da planta proibida maconha, mas que também é planta medicinal, utilizada desde que com autorização dos órgãos de controle para o tratamento de várias condições médicas como dor crônica, Alzheimer, Parkinson. A proposta submetida para a Anvisa busca investigar os efeitos de diversos fitocannabinoides em modelos animais de patologias humanas. Para isso, a gente precisa cultivar a planta para ser capaz não só de conhecer os processos de extração desses fitocannabinoides, purificação, isolamento, mas também compreender um pouquinho como que as diferentes cepas das plantas de cannabis, que são muitas, né, que existem no mundo hoje, produzem os diferentes canabinoides. Então existem vias metabólicas dentro da planta que a gente gostaria de compreender um pouco mais. O grupo da UFRN, que recebeu a autorização para o cultivo, conta com o trabalho direto de 6 pesquisadores. Porém, as investigações realizadas na instituição deverão beneficiar diretamente as pesquisas de pelo menos outros 5 grupos, que envolvem cerca de 30 pesquisadores. Uma jovem de 16 anos foi morta com um tiro na cabeça e, segundo a polícia, o namorado é o principal suspeito. Vamos falar com Geraldo Jerônimo, que tem mais informações para a gente sobre esse caso que aconteceu no interior do estado hoje. Um caso chocante, né? Ainda mais envolvendo uma mulher, uma adolescente tão jovem, 16 anos. Geraldo, boa noite. Emily, boa noite para você, boa noite a todos. De fato, crime que chocou a cidade de Patu aconteceu ontem à noite. A jovem de 16 anos, a Carla Cauane da Silva, ela pilotava uma moto quando foi atingida na cabeça. Segundo a polícia militar,
um dos principais suspeitos desse crime é o próprio namorado dessa jovem, né? O suspeito tem 20 anos e testemunhas contaram que ele estava em uma bicicleta quando acabou chamando essa jovem e realizou os disparos de arma de fogo. A Polícia Civil informou que ainda que conversa com os familiares, já houve, né, familiares tanto da vítima como também do suspeito na cidade. O delegado responsável pela região também já informou que está praticando aí diligências, né, está em busca desse suspeito, quem até então está foragido. A Polícia Militar também está no encalço desse suspeito de ter matado essa jovem de apenas 16 anos em Patu, no oeste potiguar. Emily. Pelas informações, infelizmente, tão tristes, né, e tão revoltantes. Quem passou hoje pela marginal da BR-101 em direção à Ponta Negra deve ter percebido uma mudança. É o novo acesso ao viaduto de Ponta Negra. Pedro Trindade fez esse caminho e mostra pra gente agora o que mudou. Estamos chegando agora na marginal da BR-101, na altura do bairro Candelária, na zona sul de Natal, no sentido Parnamirim. Mais à frente, conseguimos observar que existe um acesso para a via principal. A partir deste sábado, esse acesso, também chamado de agulha, estará fechado. E por onde os condutores vão passar? Eles terão que seguir em frente, nesse sentido que estamos indo, porque esse acesso aqui estará fechado, para conseguir acessar o viaduto de Ponta Negra somente mais à frente, onde foi feita uma abertura para esse acesso na quinta-feira. Nesta sexta-feira ele já está operando e a partir deste sábado será o único acesso para os condutores que passarem pela marginal após o Natal Shopping. Por aqui tem a sinalização informando a ida para Ponta Negra e os condutores terão que passar por aqui. A medida tem por objetivo melhorar o fluxo de veículos, especialmente no horário de pico, em que o tráfego fica bastante intenso, segundo o órgão responsável pela mudança, que é o DENIT. Pai e filha morreram em um acidente de carro em uma rodovia estadual na região agreste. Eles estavam em um carro que bateu de frente com outro automóvel no trevo de Lagoa d'Anta, entre os municípios de São José do Campestre e Pacifica. Gustavo Brendo tem as informações para a gente. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã no trevo 003 com a RN 93. O trevo é o que dá acesso à cidade de São José do Campestre, para quem vem do município de Santo Antônio. E a RN 93 fica entre as cidades de São José do Campestre e Pacifica, na região agreste do estado. De acordo com as informações do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, 2 pessoas morreram neste grave acidente. Um homem de 50 anos de idade e a filha, uma jovem de 18 anos. Ainda segundo o CPRE, o acidente aconteceu porque 2 carros de passeio colidiram frontalmente. O carro em que estavam as 2 vítimas fatais capotou logo após a batida. No outro veículo estava apenas o motorista, que teve ferimentos leves e foi socorrido por populares para o hospital da cidade de São José do Campestre. A equipe do ITEP esteve juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Natal para fazer a retirada das vítimas das ferragens do carro. O serviço de urgência móvel também esteve no local do acidente. Vamos falar agora sobre política e economia. Em Mossoró, a Prefeitura quer a autorização da Câmara dos Vereadores para contratar 2 empréstimos que podem chegar a mais de 670 milhões de reais. Hoje, os vereadores discutiram o projeto de lei. O projeto de lei que trata da autorização dos 2 empréstimos por parte da Prefeitura de Mossoró começou a ser discutido nesta sexta-feira, durante uma reunião extraordinária no plenário da Câmara. Os projetos foram enviados na semana passada para a Câmara Municipal de Mossoró, um de 300 milhões de reais e outro de até 70 milhões de dólares em crédito externo, aproximadamente 373 milhões de reais, de acordo com a cotação atual. Representantes de sindicatos acompanharam a reunião das galerias. O Sindicato dos Servidores Municipais questionou como o município pagará a dívida. O sindicato não é contra o desenvolvimento socioeconômico do município. Agora, sem transparência e sem detalhamento de como vai ser esse investimento e a garantia de que esse não vai sobrecarregar e deixar o município mais endividado do que já está, isso nos preocupa. Entre os parlamentares, as bancadas de situação e oposição têm
têm opiniões diferentes sobre os empréstimos. Para o presidente da casa, o vereador Laurêncio Amorim, o dinheiro deve ser usado em investimentos na cidade. Esse recurso, mesmo sendo um empréstimo, é um recurso que ele vai girar na economia do município. Vai aquecer o comércio do município e vai melhorar a vida da população, com certeza. Já a oposição pede mais esclarecimentos sobre o projeto de lei. Porque o que fica difícil de a gente entender se esse empréstimo é realmente necessário é porque ele está apresentado de forma obscura. Veio um pedido de autorização, a prefeitura querendo fazer um empréstimo de mais de 600 milhões de reais, inclusive uma parte desse empréstimo em moeda estrangeira, para pedir a bancos internacionais, e esse pedido não veio acompanhado dos projetos necessários para a gente entender. A votação do projeto de lei ainda não tem data definida, mas a expectativa é que aconteça até a próxima semana. Isso porque a última sessão desse ano da Câmara Municipal está marcada para o dia 21 de dezembro. Depois, os vereadores devem entrar de recesso. Representantes de entidades da cadeia produtiva de Mossoró e região convocaram hoje à tarde uma reunião com o prefeito da cidade. Eles pediram detalhes sobre o programa Mossoró Realiza, que prevê uma série de investimentos para o município. O encontro aconteceu na tarde desta sexta-feira no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Mossoró. Autoridades das áreas de turismo, indústria e comércio convocaram a reunião com o prefeito, que na semana passada anunciou um plano de investimentos para o município. Durante a reunião foram apresentados uma série de projetos nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente e também economia. A intenção das entidades que convocaram a reunião foi saber detalhes sobre esse projeto e também apresentar outros pontos que podem ser contemplados através do plano de financiamento da Prefeitura. Citamos a presença do prefeito, aproveitamos, unimos toda a classe produtiva de Mossoró, desde o sal, do petróleo, do comércio, da construção civil, da fruta, da indústria, para que pudéssemos ter mais detalhes de como serão aplicados esses recursos, quando serão aplicados, qual é a prioridade de cada um, e também, logicamente, sugerir algumas prioridades que são aqui do comércio local. O prefeito destacou algumas ações que, segundo ele, são essenciais e mais urgentes para o município, como a revitalização do rio Mossoró, a duplicação das pontes da Avenida Presidente Dutra, além da construção do anel viário que liga a BR-110 a 304. De acordo com o prefeito Alisson Bezerra, ainda não há um prazo para que os projetos saiam do papel. Eles dependem da alocação de recursos próprios e de recursos externos através de empréstimos. Muito importante que a gente tem para apresentar à classe produtiva moçoroense o maior programa de investimentos em infraestrutura, mobilidade, são obras importantes para desenvolver a cidade de Mossoró. Representantes das entidades ligadas ao comércio destacaram ainda problemas antigos que podem ser solucionados através do pacote de investimentos, como a falta de estacionamentos no centro da cidade e a construção de um camelódromo para organizar as calçadas e garantir mais acessibilidade. Sombra de dúvida, existem muitos gargalos no setor do comércio, principalmente no centro da cidade. E ele apresentou alguns projetos bastante interessantes, que há décadas a gente vem lutando, a gente vem mostrando que precisa se organizar, principalmente a parte de camelôs, a parte de acessibilidade. E aí acho proveniente, o uso desse empréstimo, digamos assim, para a gente ter essa verba destinada também para o centro do comércio, além para outras áreas. Vamos para o intervalo agora. Na volta, você vai ver que uma decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, impede a diplomação do deputado estadual eleito Wendel Lagartixa. Os detalhes logo depois do intervalo. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, determinou a exclusão de Wendel Lagartixa do rol dos eleitos, impedindo assim a diplomação do deputado estadual mais votado do Rio Grande do Norte. A decisão foi proferida nesta sexta-feira, a 3 dias da diplomação dos candidatos vencedores do pleito de 2022 aqui no estado. O deputado eleito ainda não se pronunciou sobre essa determinação. Saiu agora já no fim da tarde de hoje. Um projeto de uma escola estadual no bairro de Felipe Camarão tem despertado o interesse pela leitura e, mais que isso, pela escrita.
20 alunos, alguns com um transtorno do espectro autista, viraram escritores. Vamos ver na reportagem de Vinícius Marinho e Anselmo Ferreira. O brilho no olhar de uma mãe demonstra o orgulho em ultrapassar qualquer barreira que dificulte a busca por conhecimento. O filho de Rutiane, Malquisedeque, tem transtorno do espectro autista e já escreveu um livro. Aqui ele também tem um professor auxiliar, que no caso ele tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, e aqui a gente conseguiu esse apoio para ele. Ele é um dos mais de 20 alunos do primeiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Maria Luísa, no bairro de Felipe Camarão, zona oeste de Natal. A iniciativa começou no ano passado, com 68 livros publicados. Somando com os escritos neste ano, já passam dos 100. Como forma de financiar a impressão dos livros, os alunos passaram um ano inteiro vendendo doces, como cupcakes, por exemplo, e realizando bazares. Agora, no final do ano, eles têm a oportunidade de assinarem a própria obra literária. Hoje, o dia foi reservado para a apresentação dos livros e a assinatura de cada escritor. A professora que coordena o projeto explica que a iniciativa faz parte do processo de alfabetização dos alunos e que já enxerga um progresso na educação. Esse projeto ele tem trazido um diferencial muito grande, que é a aprendizagem mais rápida deles e também esse interesse pela literatura infantil e também para ver esse produto final. Então, tem ocasionado que eles estão aprendendo a ler mais rápido e a escrever também suas próprias histórias, né? Hoje, Luiz Davi pôde falar sobre a experiência de ser um escritor. O que é que você sente escrevendo? O que é que você coloca na hora que você está escrevendo? Eu coloco a minha imaginação em primeiro lugar e começo a escrever, começo a desenhar, começo a me divertir. Em Parnamirim, casais se reuniram para formalizar a união num casamento comunitário hoje à tarde. Por trás dessa troca de olhares se esconde uma linda história de encontros e desencontros. Zélia hoje se casou com Jânio, mas até chegar aqui, eles namoraram por 3 anos, terminaram, casaram com outras pessoas e cada um seguiu sua vida. Há 13 anos, eles se reencontraram e o destino fez com que, dessa vez, a aliança fosse feita. Em 80, ele casou com outra, eu casei com outro. Nós passamos 30 anos sem nos ver. 30 anos depois, nós nos encontramos, eu separada, ele também, e a gente resolveu se unir. E estamos juntos há 13 anos. Outro casal que formalizou a união desta vez foi Dona Eunice e seu Júlio. E o casamento veio após 41 anos vivendo juntos. Aí eu disse assim, vamos casar? Aí ele disse assim, vamos. Aí resolvemos casar, que é muito bonito o casamento, né? Depois de tantos anos juntos, precisamos de ter uma união bem boa. Seja uma espera longa ou recente, mas o sonho de 100 casais foi concretizado com uma cerimônia que formalizou o matrimônio dessas pessoas durante o casamento comunitário em Parnamirim, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado e a Prefeitura Municipal. Desde 2007, centenas de casamentos comunitários já foram realizados em várias cidades do Rio Grande do Norte pelo Tribunal de Justiça. Estima-se que mais de 30 mil casais já formalizaram a união. Melhor ainda, de forma gratuita, para aquelas pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Para os jovens, a esperança, né, de uma nova vida, entre eles uma relação sólida e com decisões que demonstram maturidade. E entre os que já estão, né, numa união estável, formalizando esse vínculo. Nunca é tarde para celebrar o amor. E depois de 120 anos, os restos mortais do potiguar Augusto Severo retornaram para o Rio Grande do Norte. A volta para casa aconteceu diante de muitas homenagens hoje. O último voo de volta para casa. O lugar para as honras fúnebres não poderia ser mais apropriado. O antigo aeroporto de Parnamirim, que levava o nome do aviador, Augusto Severo.
Hoje, Centro Cultural Trampolim da Vitória. A urna com os restos mortais do aviador chegaram do Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira. É o capítulo final de uma jornada de 37 meses, desde que o advogado Armando Holanda, amigo da família, tomou como missão devolver o Potiguar de Macaíba à sua terra natal. Eu fiz um discurso na Câmara sobre o seguinte slogan: Severo quer voltar para casa. E a partir daí, infelizmente, houve a pandemia, mas entre esse discurso e hoje, 37 meses. A família estava emocionada. Sônia Severo é bisneta do aviador. O avô dela, Sérgio Severo, tinha 9 anos quando Augusto Severo morreu. Eu me sinto hoje ilhada por emoções. Eu nem imaginava que fosse tantas as emoções. E é uma alegria enorme, quero agradecer a todos que contribuíram para isso. Sei que só nós não estamos presentes aqui. Augusto Severo merece todas as homenagens e muito mais das que estão sendo feitas aqui. Augusto Severo morreu no dia 12 de maio de 1902, ao decolar com o dirigível Pax no primeiro voo sobre Paris, capital da França. Esta foto mostra como ficou o dirigível depois de explodir no ar e cair sobre a Avenue Maine, matando Augusto Severo e o mecânico francês que estava com ele, Georges Sachet. A exumação do corpo, que estava sepultado no mausoléu, no Rio de Janeiro, foi no dia 5 de dezembro, intermediada pelo governo do estado e uma comissão formada por representantes de entidades potiguares e fluminenses. Dr. Armando foi um homem responsável por resgatar essa história de Augusto Severo. Ele, inclusive, macaibense de coração e de vida, e ele conseguiu um alvará judicial para tanto fazer a exumação como o traslado. Mas ele sozinho com a família não conseguiu fazer a parte operacional disso. E não se conformou com essa frustração e procurou o governo. O governo abriu uma roda de conversa com os setores intelectuais também, que estavam pesquisando o tema. E foi graças a um trabalho coletivo que nós nos unimos. Pra você ter ideia, nós tivemos que pegar o atestado de óbito e ir a Paris fazer uma conformidade, certificar conforme. Ou seja, o governo francês teve que reconhecer que aquele de fato era o documento da prova do óbito de Augusto Severo. Tivemos que fazer uma averbação nos termos do acordo da Conferência de Haia também, para dar essa autenticidade, e foi feita a tradução juramentada no Brasil. Então, a partir desse documento que a Armando Holanda sempre nos orientou, foi que nós conseguimos abrir no cemitério o processo administrativo de autorização para exumação e o traslado que hoje se realiza. Os restos mortais do potiguar Augusto Severo passaram 120 anos no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Para a família e também para as autoridades que trouxeram o corpo de volta para sua terra natal, a vinda de Augusto Severo representa um resgate à memória histórica do Rio Grande do Norte. Momento de muita emoção, exatamente devido à grandeza histórica desse momento. São 120 anos e o mestre Augusto Severo retornando ao seu chão, o chão onde ele nasceu. Na condição de governadora, dizer aqui, e na condição de professora, da minha emoção. Depois da cerimônia no Centro Cultural Trampolim da Vitória, o cortejo com batedores do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual seguiu pelas ruas de Natal em carro aberto do Corpo de Bombeiros. O destino era o centro da capital, a sede do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. A urna com os restos mortais foi recebida por autoridades, familiares e pela guarda de honra com os lanceiros da cavalaria. A banda de música da Polícia Militar participou das homenagens. Nós vamos deixá-lo aqui, vamos fazer visitação guiada com o pessoal, mostrando o que nós temos de Augusto Severo. Como, por exemplo, essas flores aqui foram jogadas do Zeppelin quando ele morreu, junto com a bandeira da França e do Brasil, certo? Que nós só temos hoje pequenos fragmentos. Os restos mortais de Augusto Severo, em uma exposição sobre sua história e memória, vão ficar em exposição por alguns meses no Instituto Histórico Geográfico, de segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Depois, a urna segue para o destino final, um mausoléu que vai ser construído no cemitério São Miguel, em Macaíba, terra natal do aviador e do ilustre potiguar.
E é um momento de muita alegria, né? Não somente para Macaíba, mas para todo o estado do Rio Grande do Norte. Estarmos hoje aqui nessa tarde recebendo os restos mortais desse ilustre filho macaibense, Augusto Severo, que fez história no mundo, patrono, Marte, da aeronáutica. E para mim, enquanto prefeito da cidade, é muito gratificante estar representando todo o povo macaibense nesse ato, nesse resgate da história. 120 anos após a sua morte, estarmos aqui trazendo os restos mortais e que estará muito em breve fixo na sua terra natal, no qual ele nasceu. Vamos agora entrar no clima do Natal, porque o espetáculo Um Presente de Natal completa esse ano 25 anos. E nessa edição, o Alto Natalino retorna para o local de origem, o Palácio da Cultura, no centro de Natal. As apresentações começam hoje, seguem até domingo e é para lá que a gente vai agora falar ao vivo com o Sérgio Henrique Santos, que está acompanhando os bastidores. É daqui a pouquinho, né, Sérgio? Fala pra gente como é que tá, se tá tudo pronto por aí, qualquer pessoa pode ter acesso. Boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite Rio Grande do Norte. Olha só como o Palácio da Cultura está bonito nesta noite de sexta-feira, noite de estreia do espetáculo Um Presente de Natal, que volta ao seu palco original. Essa peça que começou a ser encenada aqui no Palácio da Cultura e o pessoal já chegou aqui, já está chegando para a primeira apresentação, que acontece daqui a pouco às 8 horas da noite. O pessoal pode vir para cá, quem está em casa ainda assistindo, dá tempo, ainda tem vaga em alguns locais aqui da arquibancada, tem cadeiras também. Pode chegar, o ingresso, o acesso é gratuito aqui também. Boa noite, estamos ao vivo no RNTV. Qual a expectativa para um presente de Natal hoje à noite? Estou muito ansiosa para ver, né? Com minha neta e com meu esposo, estou aqui esperando, aguardando. Você já assistiu algum ano o presente de Natal ou vai ser a primeira vez? Primeira vez. O que você acha da história de Jesus? Eu acho muito bonito. Tá ansiosa para começar? É. Você acha que é legal esse espetáculo voltar ao palco onde tudo começou, aqui em frente à Pinacoteca? Vocês chegaram aqui e ficaram logo na fila de frente. Vão conferir tudo em primeira mão. Com certeza. É a coisa mais linda que a gente vai ver aí, meu amigo. Porque a gente já fica emocionado, antes de começar já se emociona com a história de Papai do Céu. Então é só alegria. Hoje é a maior satisfação depois de 2 anos. Não é verdade? E a gente... Obrigado, querido. Gente, olha só, o palco está aqui montado em frente à Pinacoteca, as luzes também, tem alguns adereços aqui embaixo também. E eu vou conversar aqui com o Danilo Guanais, ele é o autor do texto e da música. Danilo, esse ano o espetáculo, mais uma vez, conta a história de Jesus, mas de um modo diferente. Todos os anos a gente conta a história de Jesus, mas dentro de uma modernidade, dentro de uma contemporaneidade, abordando temas que são interessantes para a sociedade. E nesse ano não podia ser diferente, até porque é o ano do Jubileu de Prata. E é o ano do nosso retorno ao Palácio, que agora é uma entidade viva, vocês podem ver, ele adquire vida própria, não é? Então é muito bacana isso aí. Obrigado, Danilo. Gente, tá isso, está todo mundo convidado, um presente de Natal, esse alto natalino mais tradicional aqui da capital, e a gente deixa vocês com essa imagem do Palácio da Cultura. Emily Vigílio. Que tá muito bonito, né, Sérgio? Muito obrigada pelas informações ao vivo. Bom, a gente vai se despedindo por hoje. Muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. Outras notícias do estado agora, mesmo no nosso portal G1RN. E amanhã no RN1, que é mais cedo, às 11 da manhã, por causa da decisão pelo 3º lugar da Copa do Mundo. Tenham todos uma ótima noite e até segunda-feira, porque amanhã eu tô de folga, mas tem RN2 aqui com Ayrton Freire. Boa noite e até segunda.